E aí, bem-vindos a mais um vídeo da série de desenvolvimento de jogos com a Love 2D. No vídeo passado eu mostrei um pouco sobre como funciona e para que servem as funções love.load e love.update, além de explicar sobre o uso do delta time, né? O que é e para que serve, e mostrei alguns exemplos. Nesse vídeo eu pretendo explicar sobre o uso de imagens, ou seja, como é que a gente pode carregar e desenhar nossas imagens na tela, além de fazer um sisteminha básico de animação para nossas imagens em Sprite Sheet. No fim, vamos unir isso ao conteúdo do vídeo passado e fazer um personagem que, além de andar, também muda de animação ao pressionarmos alguma tecla. E aí vamos lá. Para começar, eu vou criar uma variável que vai ser responsável por guardar a referência da minha imagem. Para carregar a imagem, eu vou utilizar a seguinte função: love.graphics.newImage, que como parâmetro vai receber o caminho da imagem. No meu caso, eu vou estar utilizando essas duas imagens aqui. Essa imagem para o cenário e essa daqui para o personagem. Deixa eu colocar logo aqui. Tá, o map flat. Essas imagens aqui fazem parte desse pacote de assets, Tiny Swords, que você consegue baixar gratuitamente. E a função love.newImage você pode consultar aqui na documentação da Love 2D e aí conferir outros parâmetros que ela recebe também. Você pode passar uma tabela com algumas configurações para habilitar MIP Maps ou não, enfim. É isso, mas o básico do básico é isso. Você passa um caminho da imagem. E aí, uma vez que você tenha carregado a imagem, para desenhar é fácil. Basta você passar para a função love.graphics.draw. E aí você passa a imagem como argumento. Simples assim, você consegue desenhar a imagem na tela, além de você poder aqui, por exemplo, alterar posição. Você também pode alterar aqui o ângulo de desenho, botar aqui 15 graus, que rotaciona. Eu acho que tem que ser em radianos, sei lá. 45. E você também pode mexer na escala da imagem. Por exemplo, quero desenhar a imagem 4 vezes o tamanho dela. Enfim, muitas coisas que dá para fazer. Mas eu quero me ater ao básico aqui. Vamos ficar só na posição. E aí, uma parada interessante é que a gente também consegue desenhar somente uma parte da imagem na tela. Isso é interessante para quando a gente for desenhar cenários, porque eu preciso reutilizar, né? Isso aqui para desenhar um segmento mais longo, por exemplo. Eu desenho esse primeiro bloco, repito esse do meio até onde eu quero desenhar e finalizo com esse daqui. É basicamente assim que funciona um tileset. E aí, para desenhar uma parte da imagem, basicamente eu vou precisar criar um quad, que é um objeto da Love 2D, que serve, acho que basicamente para isso mesmo. Eu nunca, pelo menos, usei para nenhuma outra coisa. Serve para você determinar ali um determinado espaço, uma determinada região, para desenhar uma imagem. Então você passa aqui as coordenadas x e y, além da largura e altura. E aqui é onde vai a largura e altura da imagem que você pretende desenhar. No caso da textura, né? Aqui vai o tamanho da textura da imagem mesmo. E aqui é o tamanho do tile, né? Que é a sub-região. Então acho que é melhor explicar na prática. Assim, basicamente, por exemplo, se eu quero desenhar esse primeiro pedaço aqui, eu sei que essa minha imagem, que esses tiles da minha imagem são todos 64 por 64. E aí, a depender de qual imagem você está utilizando, isso aqui pode variar. Um jeito fácil de saber é você contar a quantidade de tiles e dividir pelo tamanho da imagem, né? Então, por exemplo, aqui minha imagem é 640 por 256.
Eu sei que aqui, ó, eu tenho 3, 4 tiles verticais. Então, se eu dividir 256 por 4, vai dar 64. Aqui, enfim, não vou contar não, mas eu sei que no fim também vai dar 64. Algum número dividido, provavelmente 10, né? Pra dar 64. É isso, enfim. A questão é, aqui eu vou criar um quad e vou passar os seguintes parâmetros. 0, 0, que é a posição x e y, que eu quero desenhar esse primeiro quadro aqui. Então, se eu fosse desenhar esse aqui, já seria x64 e y0, né? E aqui a mesma coisa, eu acrescento mais 64, então seria x128 e assim sucessivamente. Então aqui 64, 64, que é o tamanho, e aqui eu vou passar o tamanho total da imagem, que é 640 por 256. Porém, eu também posso fazer o seguinte. A Love, ela tem uma funçãozinha aqui no objeto de imagem que permite a gente pegar as dimensões da imagem, largura e altura, e aí eu posso utilizar esses valores da variável aqui dentro. O que é interessante para caso a gente modifique nessa imagem, por exemplo, se a gente aumente ou diminua ela, se a gente utilizar valores fixos desse jeito, vai cagar todo o rolê. Mas enfim, é isso. E aí o quad eu passo aqui, logo depois da imagem. Ele detecta, né? A Love, ela... A Love não, a linguagem Lua, ela permite essa detecção de parâmetros dinâmicos. Então aqui basicamente eu desenho só um pedaço da imagem. E aí eu posso usar esse princípio para desenhar um segmento de mapa, algo bem simples. Não é assim que se faz, tá? A gente não faz todo o mapa no código. Ninguém é louco. Só se for algum mapa procedural ou algo assim, né? Gerado dinamicamente, randomicamente. Mas geralmente o que a gente usa são editores de mapa externos. Então, Tiled, o LDTK. E aí, esses programas, eles geralmente cospem um arquivo JSON. No caso do Tiled, ele também já cospe um arquivo .lua, se você quiser. E aí você usa esse arquivo para poder desenhar o mapa na framework. Em algum outro vídeo eu pretendo mostrar exatamente isso. Como é que a gente faz esse processo de integrar editores externos à Love. Mas vamos começar com o básico aqui. Eu vou criar uma tabela para guardar as informações do meu mapa. Dentro dela eu vou guardar uma tabela de tiles. E aqui eu vou escrever esses tiles. Vou começar com... Deixa eu ver qual posição que eu estou usando. 32 por 300. 32,300. Y igual a 300. E aqui um quad. Love graphics.new quad 006464 256. E aí basta copiar isso aqui. E acho que é mais fácil zerar aqui. 64, 128, 192 e 256. Basta eu ir avançando de 64 em 64, né? O Y pode permanecer todo o mesmo. Aqui, basicamente, eu atualizo para o lado todas essas aqui do meio. E essa última aqui é a da ponta. Ou seja, basicamente o que eu estou fazendo aqui. Começo aqui, né, no 0. Depois eu pego esses 3 tiles do meio e preencho com esse aqui do meio, que é o 64, né? X64. E por último finalizo com esse aqui, que é o 128, que é esse último aqui. Então, se eu coloco para desenhar isso aqui, né? Vamos lá. For e tile em iPairs map.tiles do lovegraphics.draw image tile.quad, tile.x e tile.y. Vou apagar isso aqui.
E aí, ó, tem um segmento de mapa sendo desenhado. E aí, se eu quisesse, por exemplo, aumentar mais um segmento aqui, basta eu copiar isso aqui, ajustar a posição, né, desses dois últimos e vai funcionar do mesmo jeito. E aí, com isso, a gente pode partir para a próxima parte agora, que é como fazer um sistema de animação, utilizando esses conceitos aqui e outros que a gente já viu nos vídeos passados. Na animação tradicional, a ilusão de movimento é adquirida ao animador ele realizar a troca sucessiva de transparências, né, com os desenhos. Então, se você já brincou, por exemplo, de desenhar num bloquinho e folhear elas bem rápido, né? Ou então em 2 folhas de caderno mesmo, você desenha um personagemzinho que parece estar pulando, né? Uma hora ele tá com os braços abaixados e no outro frame tá com as mãos estendidas. E se você trocar bem rápido, dá a ilusão de que ele tá pulando. Então, nos jogos isso é parecido. Nós já aprendemos como é possível, né, desenhar apenas uma parte da imagem. E aí, basicamente, o que a gente precisa fazer agora é um sistema que, de tempos em tempos, troque qual parte da imagem nós estamos desenhando. E aí nós podemos alcançar isso com 2 conceitos que nós aprendemos até agora. O primeiro foi o que a gente acabou de ver, que é como desenhar uma parte de uma imagem, utilizando quads. E o outro foi o que vimos no vídeo passado, que é o uso do Delta Time, que a gente consegue, com o Delta Time, calcular uma determinada passagem de tempo, né? E realizar uma determinada ação, que no nosso caso vai ser uma troca de frames. Toda vez que bater um certo tempo, eu quero que troque a parte da imagem sendo desenhada. E aí, para começar, a gente precisa dos seguintes dados. Eu vou criar aqui uma tabela anim, que vai conter a informação do frame atual, do tempo atual e da velocidade da animação. E aí eu posso começar a implementar isso aqui no... Ah, não, outra coisa importante também. Além disso, eu também preciso de uma lista de todos os quads, né? De todos os pedaços de imagem que eu posso desenhar. Não preciso necessariamente armazenar. Eu vou fazer isso aqui nesse vídeo, né? Mas isso aqui pode ser obtido de maneira dinâmica também. Você pode, sei lá, calcular aqui, se eu não me engano, tem como você alterar os valores do quad. Não lembro agora, mas enfim. E outra coisa que não é recomendada, inclusive, é não ficar criando sucessivamente isso aqui, né? Criando e destruindo. Porque é alocado memória dinamicamente para isso aqui. Então, enfim, afeta a performance. E aí, vamos começar. Aqui, vou criar essa tabela com os quads. E aqui eu vou percorrer basicamente... tenho que carregar... Não, tá certo, tá carregado ali, né? Já tenho a largura e a altura. E aqui eu vou ter o tamanho do tile. Deixa eu salvar esse valor aqui, 64. E aí agora eu vou precisar percorrer toda a minha imagem. Eu vou fazer isso aqui e já eu explico o que é. Para quem não está familiarizado, né, com o for do Lua, que basicamente eu estou pedindo aqui que o y comece em 0, que ele vá sendo incrementado até atingir esse valor aqui, ou seja, o tamanho da minha imagem, que é 256 menos 64. Então eu quero que ele vá até aqui. E eu quero que ele seja incrementado em 64 por 64, né? Que é o tamanho do meu tile. Então ele vai percorrer 4 vezes. Começa em 0, 1, 2, 3. Eu acho que é isso. 3 vezes, então. E aí eu faço a mesma coisa para o x. X igual a 0. Width menor que tile. Outra coisa que eu esqueci é que eu não vou animar o chão, né? Eu vou animar o personagem. Então eu vou criar uma outra variável aqui para carregar a imagem do meu personagem. Opa. Que vai ser esse aqui, Warrior Purple. Warrior Purple. E aí, ao invés de utilizar
Isso aqui em cima que eu não tô usando pra nada, eu vou usar aqui. Pra pegar os tamanhos da minha imagem. Certo. E aqui não é 64. Aqui, no meu caso, é 192 dessa imagem aqui. Eu já fiz os cálculos antes. Então, cada quadradinho desse, né, é 192 por 192. E aí eu vou colocar aqui 192. E aí, basicamente, o que eu vou fazer aqui dentro é criar um quad. Colocar o quad. Log graphics.new quad. X, Y. Tile. E largura e altura. E aí eu insiro isso na minha lista de quads. E é isso. Então aqui, por exemplo, eu já poderia desenhar somente uma parte da imagem, né? Do meu personagem. Em quads, eu posso pegar o primeiro quad. Então ele vai desenhar somente essa parte aqui da imagem. Se eu quiser desenhar a segunda, mesma coisa. Não tem muita diferença. Mas enfim, assim sucessivamente. E aí, agora a gente já pode ter uma noção de como é que a gente vai controlar essa passagem, né? De um frame para outro. Basicamente, eu preciso de uma forma de controlar isso... qual quad está sendo utilizado, né? Para isso, eu vou utilizar essa variável de frame que eu criei aqui em cima. E aí, quando a gente alterar ela, automaticamente o quad que está sendo desenhado ele vai ser alterado para apontar para a sub-região da imagem que eu quero desenhar. Então, eu posso começar fazendo o seguinte. Eu vou incrementar um time, mais delta time, que foi o que a gente viu no vídeo passado. E aí, se meu tempo de animação aqui, né, for igual ou superior a 1, ou seja, se ele bater 1 segundo, eu quero trocar o frame para o próximo, ou seja, eu incremento aqui, frame mais 1. Eu zero o tempo de animação, e aí eu tenho que fazer um teste aqui, para ver se meu anim frame ele continua dentro dos meus quadros disponíveis, né? Que eu não posso ir incrementando isso aqui infinitamente. Senão a hora ele vai extrapolar minha tabela. E aí eu vou e reseto. Volto para 1. Então quando eu executar isso aqui, a cada segundo, meu personagem ele vai sendo movimentado. Ó. Vai tendo o frame mudado. Para controlar a velocidade, a gente pode basicamente pegar aquela variável lá em cima que eu criei de speed e multiplicar aqui. Deixa eu colocar um 8 de velocidade. E aí isso aqui pode variar, tá? O speed eu estou multiplicando aqui no delta time, mas como é uma equação, você poderia, acho que dividir aqui também, né? Num segundo. E, enfim, acho que o resultado seria o mesmo. Mas é isso. E aí, acho que por último, eu quero mostrar como é que a gente faz a separação das animações e como é que a gente consegue juntar isso com a lógica de movimentar o personagem e mudar a animação dele, né? Então, para limitar as animações, eu preciso mudar um pouco a lógica, mas vai continuar algo bem parecido. Então, aqui, depois de criar os frames, os quads, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma tabela dentro da minha tabela de animações, né? O anim.data. E aqui no anim.data, eu vou registrar... Acho que é melhor fazer assim, cadê? Eu vou registrar minhas animações. Então, por exemplo, aqui do personagem parado,
são basicamente todos esses frames aqui de cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, para os frames dele andando, eu tenho esse aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 a 12. E aí, isso aqui você pode controlar de diferentes maneiras para otimizar seu fluxo aí de trabalho. Mas manualmente também funciona. E aí, uma vez que você tem isso aqui, você pode fazer algumas alterações aqui na update. Opa, primeiro eu vou pegar a referência aqui do data que eu tô desenhando atualmente. Inclusive eu esqueci de criar isso. Para saber qual animação que eu tô rodando atualmente, eu vou criar essa variável aqui de current, que vai começar com idle. Então, e aí eu pego, né? Se não tiver nenhum dado, então não tenho nada para desenhar. Aqui eu dou um return. Só aqui não façam isso, tá? É realmente só para questões de demonstração. Mas aqui fazer um return aqui no update vai cagar qualquer lógica que venha depois dele. Vai acabar, sei lá, por algum motivo isso aqui não passar. Lógica de inimigos, por exemplo, que vem aqui depois, vai tudo ser bloqueado. O ideal é a gente ter essa lógica aqui toda separada em uma função isolada. E só chamar aqui dentro do update. Mas enfim. Só deixando claro, né? E aí, fora isso, aqui ao invés de atualizar o frame, eu vou atualizar o index. Que vai ser uma função que eu vou utilizar também. Porque ao invés de controlar agora qual frame eu tô desenhando, eu vou controlar qual índice da minha animação está sendo desenhado. Então aqui eu vou criar um index que vai começar em 1. Então aqui index, time continua certo. Aqui eu mudo para index, aqui é data. E aqui index igual a 1. E aí aqui, agora sim eu atualizo o frame para o meu index atual. É isso mesmo? Não, para o... Viajei. AnimFrame igual a data.AnimIndex, agora sim. E aí com isso, agora ele deve estar rodando a animação, só a animação dele parado, né? E aí por último, a gente pode fazer essa movimentação funcionar, finalmente. Eu vou criar aqui uma tabela para guardar as informações do meu jogador na tela, né, do meu personagem. Então x, y e speed, que é a velocidade de movimentação. Eu vou utilizar isso aqui, player x e player y. Aqui eu vou atualizar a lógica de movimento. Então, mesmo esquema que a gente fez no outro vídeo, né, utilizando a biblioteca de teclado, keyboard. Então, is down, love keyboard is down. Else if love keyboard is down left. Pronto, eu testo para a direita e para a esquerda. Se for para a direita, incrementa a posição do meu personagem baseado no delta time, speed, e aqui eu mudo a animação que eu estou rodando atualmente. Vou botar a animação de walk. Aqui é a mesma coisa. Vou até copiar. Só muda aqui o sinal. E por último, se eu não estiver pressionando botão nenhum, aí sim eu mudo a animação de volta para idle. E rodando isso aqui... Opa! Vixe, o que foi?
Love keyboard is down. Ah, tá. Oxi, entendi não. Mas enfim. Agora quando eu pressionar pro lado, o personagem se movimenta também, muda a animação. Só não tá parando agora. Ah, anim.idle é osso, né? Anim.current. É isso. E é isso, não tem muito mistério. Outra coisa que dá pra gente fazer também é espelhar a imagem. É só a gente inverter a escala que deve funcionar. Aqui eu acho que ele não vai aparecer. Ah, apareceu, invertido. E é isso. Basta a gente, por exemplo, fazer um flip aqui, sei lá. Botar como um... Então, player.flip. E aqui, basicamente, eu posso... deixar o flip 1 quando eu apertar para a direita. E o flip 0, ou melhor, flip menos 1 quando eu apertar para a esquerda. Então aqui, quando eu apertar, ele flipa a imagem. Aí isso aqui que ele tá dando, esse pulo, é basicamente problema de offset, que é o que exatamente a gente ajeita nos próximos parâmetros. Para deixar bem centralizado aqui, na real eu vou deixar 9,5 para deixar centralizado só no X. Então aqui consigo centralizar. E aí esse valor aqui pode variar dependendo do tamanho da sua imagem. E aqui, se eu quiser centralizado totalmente, né, eu utilizo isso. E aí basicamente o que eu estou fazendo aqui é pegar a metade de 192, né? Que é exatamente o que eu quero fazer para centralizar a imagem. E aí basta você pegar a metade do tamanho do seu tile e colocar aqui, que também vai centralizar. Então é isso, mais um vídeo finalizado. Nesse vídeo vimos como é possível carregar texturas e manipular, tornando possível começar a exibir nossos cenários e personagens na tela. Eu ainda estou decidindo o que é que eu vou fazer para o próximo vídeo, porque eu ainda preciso mostrar como é possível desenhar textos utilizando fontes personalizadas, né, carregadas do TTF, e também mostrar como é possível carregar e reproduzir arquivos de áudio. Então acho que eu devo fazer algum vídeo bem curtinho mesmo para explicar sobre cada um. E depois eu quero partir para uma parada mais de construir as estruturas básicas do jogo, sabe? Gerenciador de cenas, de assets e assim por diante. Mas é isso, valeu!